Imagine acordar um dia e aperceber-se de que a sua liberdade não desapareceu, foi convertida, não roubada por uma guerra ou uma ditadura, mas discretamente trocada por um certificado, uma hipoteca e um slogan que não foi você a escrever. Esposa feliz, vida feliz. O mundo não precisou de o conquistar, apenas precisou que dissesse: sim, aceito. Herbert Marcuse avisou-nos de que os sistemas modernos já não escravizam os homens com violência, seduzem-nos com conforto, mascaram a exploração como dever e rotulam a obediência como maturidade. E a manifestação mais clara disto é o casamento. Pensa que ganhou uma parceira. O que ganhou foi um papel: pai, provedor, reparador, protetor. Já não é um homem, é uma função. O que antes era a sua vida é agora a infraestrutura para as expectativas de outra pessoa. As suas noites já não lhe pertencem. Os seus passatempos, se é que sobrevivem, têm de servir um propósito. Isto ajuda a família? O seu dinheiro é agora o nosso dinheiro. Mas esse nosso é um eufemismo, porque não é você que decide para onde vai. Você apenas o gera. Marcuse chamou a isto dessublimação repressiva, o redirecionamento dos seus impulsos humanos mais profundos para canais socialmente aceitáveis que mantêm o próprio sistema, que o esgota. Pensa que estava a expressar o seu amor, mas está a executar um ritual coreografado para o tornar previsível, rentável e pacificado. O que antes era espontâneo e apaixonado é agora regulado por calendários, aniversários e a ameaça iminente de retração emocional se falhar na sua performance. E aqui reside a genialidade da máquina. Ela usa a sua nobreza contra si, a sua lealdade, a sua ética de trabalho, o seu desejo de ser bom. Não são virtudes neste sistema, são alavancas. Alavancas que garantem que irá aguentar a exaustão, engolir a frustração e continuar a aparecer, porque você é um homem. E é isso que um homem faz. Nunca o ensinaram a perguntar. A que custo? Porque perguntar parece egoísta, parece traição. E é precisamente assim que a obediência se torna autopoliciada. Ensinaram-lhe que o amor é sacrifício, que a masculinidade se mede por aquilo de que se abdica. E assim, pedaço a pedaço, oferece-se a si mesmo até que o que resta não é um homem, mas uma utilidade silenciosa e competente, fiável, substituível, invisível. Marcuse disse: as pessoas reconhecem-se nas suas mercadorias, encontram a sua alma nos seus eletrodomésticos, nos seus carros, nas suas casas. E no casamento, o homem torna-se uma dessas mercadorias, torna-se a casa que precisa de manutenção, o carro que nunca avaria, o sorriso que nunca se queixa. Mas aqui está a parte mais sombria. O sistema não se limita a explorá-lo. Ensina-o a agradecer pelo privilégio. Quando as suas necessidades não são satisfeitas, você racionaliza. Ela está cansada. Os miúdos vêm primeiro. Estou só a ser dramático. Começa a gerir a sua dor emocional da mesma forma que gere a sua caixa de e-mail. Sistematicamente, silenciosamente, sem perturbações. E a sociedade aplaude. Olhem para ele. Que bom homem, que homem de família, que cidadão altruísta e íntegro. Você nem repara que desapareceu. Ainda está presente nas fotografias, nos extratos bancários, nas listas de tarefas, mas o verdadeiro você, aquele que uma vez ficou acordado toda a noite a perseguir sonhos, que ria demasiado alto, que por vezes fazia coisas egoístas só porque estava vivo, esse homem está num pacote de leite, desaparecido, desde o dia em que a responsabilidade se tornou a sua identidade. Isto não é uma condenação das mulheres. Marcuse nunca culpou os indivíduos. Ele dissecou as estruturas. O casamento não é um vilão numa história de amor. É uma engrenagem numa máquina, uma que prospera com a sua
conformidade silenciosa, uma que sobrevive convencendo-o de que tudo fora dela é imaturidade, fracasso ou solidão. Mas se alguma vez sentiu o eco oco depois de um jantar silencioso, se alguma vez olhou para o seu reflexo e perguntou: quando é que deixei de ser eu? Então, sentiu a falha no sistema. E essa falha é o início de algo raro, a consciência. Nunca lhe disseram que a estrutura do casamento não se limita a conter o seu amor, ela reaproveita-o. As partes eróticas, espontâneas e irracionalmente apaixonadas de si não são apenas domesticadas, são convertidas em capital. Marcuse chamou-lhe o controlo social da libido. O que antes era um fogo que o tornava audacioso, impulsivo, vivo, torna-se energia doméstica, cuidadosamente canalizada para contas, festas de aniversário, idas à escola e renovações da casa. O sistema não quer o seu desejo, quer a sua fiabilidade. Eros é perigoso para um mundo construído com base em horários. É por isso que, no momento em que diz sim, aceito, o desejo deixa de ser celebrado, é gerido. O sexo torna-se calendarizado, o afeto torna-se condicional, e a centelha, que outrora definia a vossa relação, torna-se uma recompensa pela conformidade. Um marido bem comportado, um homem útil. Marcuse escreveu: o que hoje é proclamado e praticado como tolerância está, em muitas das suas manifestações mais eficazes, a servir à causa da opressão. A sua paciência, a sua cooperação, a sua vontade de esperar, trabalhar e prover, tudo é elogiado, mas não porque o torna livre, é porque o torna controlável. Pensava que o amor era uma fuga do mundo, mas no casamento torna-se uma extensão das exigências do mundo. Espera-se que execute trabalho emocional, antecipe necessidades não ditas, gira humores e faça tudo com a eficiência calma de um representante de serviço ao cliente de uma empresa da Fortune 500. O seu amor tornou-se trabalho e o seu valor está diretamente ligado ao quão pouco pede em troca. Os homens que não cumprem esta norma são punidos. Silenciosamente no início, menos calor, conversas mais curtas, recusa de sexo, e depois publicamente envergonhados pelos sogros, criticados pelas amigas dela, excluídos das decisões. Aprende-se depressa que expressar as próprias necessidades é arriscar a paz, então deixa-se de falar. Chama-se a isso maturidade, mas é silêncio comprado através do medo. E tudo isto lhe é vendido como virtude. Marcuse avisou que a sociedade capitalista pacifica a rebelião, dando às pessoas prazer suficiente para silenciar o seu descontentamento. No casamento tem momentos de conexão, um beijo na cozinha, um olhar caloroso à noite, mas essas são as migalhas que o mantêm leal à mesa, da qual não tem permissão para sair. Esquece-se de que um dia exigiu mais da vida. Esquece-se de que silêncio não é o mesmo que paz. Começa a esquecer-se de si mesmo. O homem que outrora imaginou construir impérios, agora celebra pequenas vitórias. Um jantar tranquilo, um fim de semana sem discussões, um mês em que o saldo do cartão de crédito não aumentou. Você não cresce, você mantém, não expande, você aguenta. A mesma energia que um dia a atraiu para si é agora vista como uma ameaça. Se persegue novas paixões, ela chama-lhe uma distração. Se reconecta com velhos amigos, ela acusa-o de se estar a afastar. Dizem-lhe que o compromisso é amor, mas compromisso sem limites é colapso. E é nisso que a maioria dos homens casados se torna, versões colapsadas de quem eram, ainda a funcionar, ainda a sorrir, ainda a afagar, mas esvaziados por dentro. Marcuse disse: a livre eleição de senhores não abole os senhores nem os escravos. Você escolheu o casamento, mas o que não escolheu
Foi o sistema operativo em que ele funciona, um sistema que mede o seu valor não por quão vivo está, mas por quão fácil é viver consigo. E aqui está a parte que ninguém ousa dizer. A mulher não desenhou este sistema. Ela beneficia dele, sim, mas também ela está a seguir um guião que lhe foi transmitido por mães, filmes e forças de mercado. A diferença é que o sistema recompensa-a pela conformidade. A si, recompensa-o pelo desaparecimento. Começa a notar isto não com um grito, mas com um sussurro, quando as suas opiniões começam a encolher para respostas seguras, quando sente a necessidade de prefaciar os seus pensamentos com bem, se não te importares, quando o seu corpo está presente à mesa de jantar, mas a sua mente está a patrulhar o perímetro de uma vida que já não pode chamar de sua. Essa é a erosão. Não uma explosão, mas um lento desgaste. Não uma traição, mas uma negociação, em que a sua alma foi o primeiro item a ser sacrificado. Herbert Marcuse chamou a isto o achatamento do potencial humano, a redução da profundidade a uma função, da paixão à delicadeza. A sua identidade torna-se uma ferramenta, não uma verdade. E à medida que os anos passam, o casamento não liberta a sua masculinidade. Regula, decide que formas de força são aceitáveis, que gama de emoções é tolerável, que tipo de desejo é permitido. Torna-se legível para o sistema, mas ilegível para si mesmo. E a tragédia? Pensa que a culpa é sua. Quando deixa de se sentir conectado, culpa o estresse. Quando o sexo diminui, culpa a sua própria autoconfiança. Quando começa a fantasiar com silêncio, solidão, fuga, esbofeteia-se com culpa, porque os homens, a sério, ficam. Esse é o mecanismo de controlo mais poderoso. Quando o prisioneiro guarda a sua própria cela, policia os seus próprios pensamentos, silencia a sua própria fome antes mesmo que ela surja. Ensinaram-lhe que a liberdade é irresponsável, que querer mais é imaturo, que o homem maduro não precisa de se sentir vivo, apenas precisa de ser fiável. Mas Marcuse avisou que a maturidade, tal como definida pela sociedade repressiva, não é crescimento, é ajustamento. E quando o sistema está doente, ajustar-se é decair. Até a sua sexualidade se torna um fardo. Outrora, foi desejado pela sua imprevisibilidade, pelo seu fogo, pela sua ousadia, mas no casamento, a sua energia erótica tem de ser domesticada. O sexo torna-se rotineiro, negociado, utilitário, não porque ela não sinta desejo, mas porque o sistema já não requer desejo, requer paz, e a paz compra-se com previsibilidade, torna-se aborrecido, não por natureza, mas por necessidade, porque ser interessante, muitas vezes, significa ser disruptivo, e assim a sua faceta mais crua é amaciada. Já não flirta com o mundo, gere-o, já não persegue, compromete-se, já não arde, aquece. Isto não é uma falha sua, é uma função de um sistema que teme o homem indomado, porque um homem indomado não pode ser facilmente convencido a comprar estabilidade. Não se pode contar com ele para comprar 2 carros, uma casa nos subúrbios, um seguro de vida. Ele não se voluntaria para o papel de esponja emocional, pilar financeiro e servo obediente. Ele caminha pela vida com perguntas, perguntas perigosas. Marcuse acreditava que o sistema não pode sobreviver a homens despertos. É por isso que promove a sedação através do conforto, do dever, do afeto, que funciona como uma trela. É-lhe permitido sentir, mas apenas dentro de limites sancionados. É-lhe permitido sonhar, mas apenas se esses sonhos couberem numa prestação da casa. Mas o que acontece quando o homem se lembra? Quando o fogo reacende sob as cinzentas camadas da rotina, quando ele para de confundir conformidade com virtude e começa a perguntar: quem me disse que isto era suficiente?
Essa é a ruptura. E o sistema teme-a, porque, uma vez que um homem prova novamente todo o seu espectro, a sua fúria erótica, o seu propósito soberano, o seu direito à alegria sem permissão, ele torna-se incontrolável, não cruel, não imprudente, apenas inteiro. Ensinaram-lhe que dizer sim o tornava bom, que a flexibilidade o tornava forte, que o compromisso era amor. Mas Marcuse avisou que, num sistema projetado para neutralizar a resistência, o homem mais perigoso não é aquele que grita, é aquele que sussurra não. E o diz a sério, não para ser cruel, não para magoar, mas para recuperar o que foi lentamente trocado na linguagem do sacrifício. E o que foi trocado? Tempo, energia, atenção, o espaço sagrado onde os seus instintos antes vagueavam livremente. Abdicou disso por harmonia, por aprovação, por um amor que veio com condições camufladas de cuidado. Trocou a sua ousadia pela inclusão. Entregou a espada do seu eu, NI, e recebeu um diploma de maturidade, assinado por pessoas que nunca souberam o seu nome. Aqui está a verdadeira sedução. O sistema lisonjeia-o enquanto o desconstrói. Não diz, obedece. Diz, cresce. Não diz, submete-te. Diz, sê responsável. E assim, o homem entra na sua própria câmara de execução suave, vestido com um fato à medida, sorrindo. Os seus sonhos encolhem em salas silenciosas. A sua audácia é redirecionada para recados. A sua ambição é reescrita em listas de verificação. A ideia mais radical de Marcuse não era sobre economia, era sobre a recusa. A ideia de que um homem podia simplesmente parar de consentir com os termos da sua prisão silenciosa, que podia escolher a alegria em vez do conforto, a profundidade em vez da aprovação, que podia parar de confundir resistência com força, que podia acordar. E quando o faz, a resistência não vem da sua parceira, vem da cultura. Os amigos levantam as sobrancelhas, a família usa a culpa, a religião lembra-o de que a cruz que ele carrega é sagrada. A terapia pode tentar persuadi-lo a voltar ao papel de servo emocionalmente disponível, avisando-o contra o egoísmo quando tudo o que ele fez foi começar a respirar, porque aqui está a ameaça. O homem que se recusa a colapsar numa função já não é uma peça fiável para suster a maquinaria. Ele pode começar a passar tempo sozinho. Pode começar a dizer não a obrigações sociais que o esgotam. Pode parar de perseguir sexo que parece negociado e começar a canalizar a sua energia para a arte, a filosofia, a força, o silêncio. Torna-se vívido novamente. E homens vívidos são perigosos, não violentos, não abusivos, apenas indisponíveis. Indisponíveis para jogar o jogo da desintegração educada. Indisponíveis para estarem emocionalmente disponíveis para todos, exceto para si mesmos. Indisponíveis para provar o seu valor através do esgotamento. E isso, segundo Marcuse, é o início da libertação, não encontrada em slogans ou protestos, mas num homem que recupera o seu mundo interior dos guiões que lhe foram entregues. Um homem que olha para as frases programadas. Homens a sério sustentam a família. O casamento torna-te completo. Um bom marido sacrifica tudo. E pergunta, quem lucra com o facto de eu acreditar nisto? Não ela, nem sempre. Ela também está dentro do guião, mas o guião em si, esse é o inimigo. Essa é a arquitetura invisível, construída para alojar a sua alma dentro de uma estrutura de rendição lenta. O homem que se recupera a si mesmo não precisa de abandonar o casamento. Precisa de abandonar a ilusão. Precisa de regressar à sua ousadia, aos seus instintos, ao seu sim sagrado e ao seu não santo. Ele não procura o caos, procura a clareza, não procura o domínio, procura a direção. E a partir desse
eu, recuperado, ele pode amar novamente. Não como um provedor, não como um papel, mas como um homem cuja integridade não pode ser terceirizada. A Revolução de Marcuse nunca foi sobre incendiar a casa, foi sobre recusar-se a ser mobília dentro dela. A sua filosofia não era um apelo para abandonar a responsabilidade, era um apelo para a redefinir. Ele perguntou: e se a responsabilidade para consigo mesmo viesse antes do serviço à máquina? E se a maturidade significasse profundidade, não obediência? E se o amor não fosse sacrifício, mas alinhamento? O homem domesticado é elogiado porque já não perturba, mas a perturbação, na sua forma mais elevada, é como a evolução acontece. Um homem que recupera a sua bússola interna torna-se novamente imprevisível, não errático, não selvagem, mas soberano. E o sistema não consegue lidar com um homem soberano, porque ele ouve menos, consome menos, pede menos desculpa, começa a fazer perguntas difíceis à mesa de jantar, desafia pressupostos nas reuniões de pais. Para de acenar com a cabeça quando a sua alma diz: grita! Mas é aqui que o mito se aprofunda. O sistema dir-lhe-á que, se fizer isto, se recuperar a sua ousadia, perderá o amor, perderá a mulher, perderá tudo o que construiu. E então os homens ficam, acenam com a cabeça, morrem lentamente porque temem o exílio. Marcuse despedaça essa ilusão. Ele argumentou que a forma mais elevada de libertação não é a saída, é a transcendência. Permanecer dentro das estruturas, mas deixar de as alimentar com a sua alma. Viver entre os mitos, mas recusar-se a dar-lhes vida. Não precisa de fugir do casamento, precisa de trazer o seu ser completo para dentro dele e ver se ele o consegue suster. Se não conseguir, nunca foi amor. Foi apenas domesticação vestida de afeto. E se conseguir? Então, você não apenas sobrevive, cria algo que o sistema não consegue replicar. Torna-se um homem que ama não por obrigação, mas por transbordamento, que provê não para provar algo, mas porque escolhe de fazê-lo, que dá não para obter aprovação, mas porque dar não lhe custa o seu centro. E esse homem não pode ser manipulado, porque ele sabe o que é seu, sabe quando dizer sim, sabe quando dizer não, e sabe que o amor verdadeiro, não exige a sua extinção. Então, e agora? Pare de se fingir de morto, pare de pedir permissão para respirar, pare de confundir conforto com paz, pare de repetir a mentira de que um bom homem é um homem silencioso, um homem cansado, um homem que deu até se esquecer do que estava a dar. Marcuse não escreveu para o enfurecer, escreveu para o tornar consciente, para o acordar. E agora que está acordado, deve a si mesmo parar de caminhar sonâmbulo através de uma servidão disfarçada de amor. Talvez continue casado. Talvez não. Essa não é a questão. A questão é se regressa a si mesmo, se a voz dentro de si, que um dia rugiu, volta mais forte do que os aplausos pelo seu sacrifício. Porque um homem que recupera a sua alma ainda pode amar, ainda pode dar, ainda pode estar presente, mas falo em termos que não o apagam. E esses são os únicos termos pelos quais vale a pena viver. Se isto tocou em algo que enterrou, traga-o à superfície. Goste, partilhe, subscreva e apoie o canal através do link na descrição, porque mais homens precisam de ouvir isto. E você acabou de se tornar o tipo de homem que para de fingir e começa a recuperar-se.